Olá, eu sou o Rodrigo Gonzalez, cofundador da Dr. Multas e estou aqui hoje para trazer para você um estudo de caso, num quadro novo que nós estamos trazendo aqui no nosso YouTube, onde eu vou fazer uma análise profunda de um caso onde um dos nossos clientes teve sucesso através de um dos nossos recursos e eu vou fazer o estudo completo para que você entenda como foi possível o sucesso no caso desse cliente e como pode ser possível sim reverter uma multa num processo administrativo de trânsito. E aqui não podia começar por outro tipo de infração que não uma infração da lei seca. E eu vou trazer para você especificidades muito claras desse caso de sucesso de um deferimento de uma multa da lei seca aplicada por um órgão autuador que é famoso por ser um daqueles que traz as notificações mais completas em todo o Brasil. Essa multa foi trazida pela PRF e isso sempre traz uma questão muito importante para os nossos recursos, que é a observação, a minúcia muito clara de tudo aquilo que poderá ser alegado e se faz sentido esse motorista recorrer ou não nessa situação. Mas aqui eu quero trazer para vocês a multa do caso de um cliente muito especial para nós. Eu, por uma questão de privacidade, não vou revelar o nome verdadeiro dele, mas aqui eu vou simplesmente chamar ele de João. No caso do João, ele era um motorista que estava dirigindo numa rodovia federal, por isso a multa da PRF, e foi surpreendido quando ele foi abordado e convidado a fazer o exame do bafômetro. O João fazia horas que não tinha ingerido uma bebida alcoólica. Na verdade, isso tinha acontecido no dia anterior e não no dia em que a multa foi anotada. E por causa disso, quando o policial solicitou que ele realizasse o exame do bafômetro, o João nem titubeou. Ele prontamente foi lá e realizou o exame e foi surpreendido com o resultado positivo. Essa situação trouxe muita frustração para ele porque ele é um motorista que se via muito responsável e eu realmente confio que seja. Essa multa foi uma multa isolada dentro do prontuário dele de infrator, mas o que acontece aqui é muito importante. O João é um pai de família e ele precisa da CNH dele para que ele possa se deslocar, para que ele possa ir até o trabalho, para que ele possa fazer as necessidades que a vida dele exige dentro da nossa vida agitada, dentro da nossa vida de muitas dificuldades e por isso o fato de ele ter que ficar sem a CNH, é um grande transtorno para ele. Então, recorrer foi a melhor saída que ele encontrou. Além disso, no caso do João, ele também teria uma multa bem alta para pagar, a multa da lei seca que chega a quase R$3.000. E com esse recurso que a gente conseguiu ter sucesso, nós conseguimos cancelar não só a suspensão da CNH, mas também João não precisou pagar nenhum real de multa. Isso é extremamente importante e eu fico muito feliz de poder ajudar pessoas como o João, que vão poder seguir dirigindo e não vão precisar pagar uma multa tão cara como a multa da lei seca, num caso que nem esse. Muito bem, eu quero mostrar para você primeiro aqui como foi o deferimento dessa multa. Vamos lá. A ideia então é que essa multa foi uma multa aplicada pela PRF e para iniciar esse quadro falando sobre estudos de casos de clientes aqui da Dr. Multas, eu resolvi trazer um estudo de caso bem específico. Nesse caso aqui, o que acontece? O nosso cliente, ele teve a multa da PRF e quando teve o deferimento do recurso, ele simplesmente recebeu o deferimento como uma justificativa. A gente vai ver aqui nesse quadro que é muito difícil que a gente tenha sempre a justificativa das razões que levaram ao deferimento do recurso. Muitas vezes, assim como o órgão indefere o recurso sem uma justificativa clara na notificação, ele também defere o recurso ou ele cancela o processo sem dar todas as explicações à minúcia. Nesse caso, eu decidi, para iniciar o quadro, trazer um caso muito específico onde tudo ficou extremamente claro, as possibilidades muito claras e aqui o motivo do sucesso do João também ficou extremamente claro. Bom, aqui só para que vocês vejam, aqui nesse trecho diz: sendo assim, voto pelo deferimento do recurso, ou seja, cancelamento da penalidade aplicada. No caso, o
cancelamento tanto da multa quanto da suspensão. Só para que vocês entendam, esse caso aqui foi deferido ainda em sede de defesa prévia, ou seja, na primeira oportunidade em que o João pôde apresentar uma defesa, ele já conseguiu cancelar a multa e esse cancelamento ocorreu de uma forma extremamente ágil e sem demandar muita atenção do João, sem demandar muito trabalho dele de ter que ir até o fim do processo. Esse é um caso que não é dos mais comuns, normalmente os os processos administrativos precisam de mais instâncias para que nós consigamos ter as melhores taxas de deferimento, mas pode acontecer, e acontece como no caso do João, de termos já os recursos deferidos na primeira oportunidade, na oportunidade de defesa administrativa. Então vamos lá. O condutor dirigindo o veículo sob efeito de álcool, né? Essa era a infração. Então a infração prevista era dirigir sob a influência de álcool, e aqui na justificativa, o julgador ele fala sobre o seguinte ponto, né? Consta na mesma ficha ainda que quando não autuar, tá? Aqui é a justificativa do julgador. Condutor dirigindo o veículo sob efeito de álcool utilizar o enquadramento específico 516/91. Ou seja, o Código de Trânsito Brasileiro prevê um código específico para cada tipo infracionário. E aqui o julgador diz o seguinte, que no caso de condutor dirigindo o veículo sob efeito de álcool, o código específico é o 516/91. Muito bem, dessa forma entendo que o enquadramento correto para a infração constatada pelo agente é o 516/91, que diz dirigir sob influência de álcool. E no caso específico, ele percebeu o erro na tipificação da infração. E ele traz isso como a justificativa para o deferimento dessa autuação em si. Isso é extremamente importante e eu acredito que seja muito válido eu trazer isso aqui para você. Eu tenho certeza que muitos de nós motoristas já ouviram falar de deferimentos em recursos de multas de trânsito, mas eu quero trazer a minúcia para você. Eu quero trazer aqui de uma forma muito clara como é possível ganhar, como essa possibilidade consta no detalhe muitas vezes, mas que faz sentido sim que você olhe cada cantinho da sua notificação, que você entenda todas as exigências legais para aquela situação, para que você tenha o máximo de chance de deferir o seu recurso, de conseguir ter sucesso nessa empreitada de reverter ou cancelar uma penalidade administrativa. Bem, então o julgador pontuou que entendeu que houve um erro na tipificação no auto de infração e lá foi inscrito um código distinto daquele que ele previa, daquele que ele entende o correto, né? Então ele previa que o código correto era o 516/91 e no caso foi inscrito um outro código. Então, vamos lá. Ele traz aqui, diz o parágrafo único do artigo 218 do CTB, que é o artigo em que ele fundamenta, no final das contas, a sua decisão, que o auto de infração será arquivado e o seu registro julgado insubsistente, e aí, no inciso 1, se considerado inconsistente ou irregular. Bem, existe, portanto, nesse auto de infração a irregularidade, e essa irregularidade foi suficiente para cancelar a multa. Mas eu quero trazer para vocês o seguinte, aqui eu trouxe o nosso sucesso. Aqui o cliente recebeu essa notificação dizendo que a multa tinha sido cancelada. Mas eu quero trazer também para vocês a notificação de autuação. Essa notificação de autuação aqui é o que os motoristas recebem quando eles levam uma multa e é o que muitas vezes os clientes nos mandam para que a gente faça a avaliação o mais completa possível do caso específico do cliente. E aqui eu posso contar um pouquinho mais da história do João para vocês. No caso que a gente falou do João, o João foi flagrado dirigindo e quando fez o teste do bafômetro, constatado a presença de álcool no ar alveolar, álcool no ar dos pulmões. Na medição realizada, foi constatado uma presença de 0,05 mg por litro de ar alveolar.
fazendo a medição considerada, que é a medição realizada menos a margem de erro, menos a margem de tolerância do aparelho, João ficou no volume mínimo possível de detecção, ou seja, 0,01. Muito bem, essa era uma questão bem importante na defesa do João, ele tinha detecção do mínimo possível, mas como a gente pôde ver, a atenção a esse detalhe não permitiria que a gente tivesse sucesso no recurso do João. Quando nós recebemos uma notificação de autuação, e como é a primeira vez que eu falo de um estudo de caso, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. É muito importante a gente se ater a todas as informações que estão presentes nessa notificação de autuação. Esse documento é um documento essencial, porque é sobre esse documento que o motorista estará se defendendo. A gente várias vezes entende que existe uma conduta ou existe um fato mais complexo do que o que exclusivamente está no documento, mas como o processo administrativo ele é um processo documental, ou seja, a gente se defende daquilo que está registrado no processo. A notificação de autuação é um documento que consta no processo e aquilo dali é o fato que está sendo imputado à pessoa que estará se defendendo, ao condutor, e o condutor precisa se defender especificamente do que consta nesse auto de infração. Bom, existem as informações essenciais do auto de infração. Sobre isso, eu tenho certeza que a gente vai falar mais profundamente em algumas outras questões, em algumas outras oportunidades de estudo de caso, em que houveram erros específicos sobre dados essenciais da notificação de autuação, né? Eu, inclusive, nesse caso, por essa questão de sigilo, optei por omitir os dados pessoais e os dados individuais dessa infração. E aqui eu trago para você uma infração que é muito importante da gente analisar com muita calma. Bem, o que acontece aqui? Então aqui, os dados de identificação de veículo, a identificação do condutor, no caso a identificação do infrator, né, é a mesma identificação do condutor aqui, por isso não se repete. Temos aqui a identificação do local da infração. A gente pode ver que a multa é do Ministério da Justiça, né, Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Essa multa foi aplicada no estado do Goiás. E bem, aqui a gente tem a identificação da infração, tá? Esse é um ponto bem importante no caso dessa multa, mas está aqui a descrição: dirigir sob a influência de qualquer substância psicoativa que possa determinar dependência. No caso, é o caput do artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, a famosa multa por lei seca. Aqui as medições realizadas, né, falam um pouco sobre o teste do bafômetro, também traz as informações do equipamento utilizado. O equipamento é o etilômetro ou o bafômetro, como a gente costuma chamar. E por fim, algumas observações sobre o fato em si, sobre a abordagem do motorista. Veículo motocicleta de cor preta e placa tal, que eu omiti aqui para garantir o sigilo sobre quem é o nosso cliente. Condutor submeteu-se voluntariamente a teste de etilômetro, tendo obtido resultado positivo para a alcoolemia. Veículo entregue a condutor habilitado. Bem, algo bem próximo da história que eu contei para vocês a respeito do caso do João, o fato dele ter feito o teste e ter dado um resultado positivo foi realmente surpreendente para ele. Ele não esperava que isso acontecesse, mas João tinha bebido muitas horas atrás e provavelmente algum resquício de álcool ainda permanecia no organismo dele. Existe aqui também uma questão muito importante. O álcool alveolar ele leva um período maior para ser absorvido pelo organismo do que a presença do álcool na nossa corrente sanguínea. Isso faz com que muitas vezes a gente ainda possa ter um resultado positivo de exame no ar alveolar, mas que não tenhamos mais os efeitos do álcool tão presentes no nosso comportamento. Isso pode ser comprovado por um exame de sangue que gera um resultado mais preciso do que o resultado da presença do álcool no ar alveolar. Por fim, temos aqui também o quadro da identificação do agente. Eu não quero me ater a todos os detalhes desse auto de infração, porque aqui o objetivo é trazer para você esse caso específico e o motivo do nosso sucesso.
Muito importante aqui, a gente olha um auto de infração, uma notificação de penalidade, qualquer documento num processo administrativo e muitas vezes a gente até pode encontrar um erro sobre isso. Mas você precisa aprender ou entender qual a melhor forma de se manifestar para o julgador, de apresentar as suas razões, de qual o motivo pelo qual aquela multa deve ser cancelada. A forma como você apresenta as suas razões, a linguagem que você usa, a forma, o formato ou a formatação do documento é fundamental para que você construa naquela fundamentação a imagem que você quer passar. No nosso caso, a gente tem uma experiência muito vasta e isso permite que a gente comunique sempre da forma mais assertiva possível. Que a gente construa os nossos documentos com os melhores argumentos e numa linguagem que faça sentido para os julgadores e que aumente as nossas chances de sucesso. Bem, eu digo isso porque muitas vezes a gente tem erros claros na notificação, mas várias vezes pessoas chegam até nós dizendo: existe um erro na notificação, mas eu não consegui deferir o recurso. Isso pode acontecer, dependendo da forma como você expõe aquela observação para o julgador. Nesse caso, muitas vezes os condutores eles olhariam a notificação e pensariam: não, a medição considerada foi de apenas 0,01 mg por litro e eu vou usar isso para buscar a anulação dessa multa. Isso pode estar dentro de uma margem de tolerância, isso pode ter sido um erro de equipamento, isso pode ter sido uma série de fatores. E sim, existe uma possibilidade em que esse tipo de fundamentação pode trazer sucesso para o seu recurso. Mas um grande erro que eu vejo bastante comum em várias pessoas que recorrem de suas multas é se ater ou se concentrar em apenas um ponto e não fazer a análise mais profunda sobre o caso em si. Nessa situação, a gente traz aqui especificamente o ponto em que o julgador deferiu o recurso, ou seja, cancelou a multa por lei seca, a multa por realização do teste do bafômetro com resultado positivo. E esse motivo ele está neste ponto aqui. O código informado no auto de infração é o código 516/92. E como a gente viu no deferimento, nas razões de deferimento do julgador, o código correto para esse tipo de infração, notem o detalhe, era 516/91. Quando houve o erro, esse erro muda a forma como a infração é descrita e, como eu disse antes, o processo administrativo ele é um processo documental, ou seja, a gente se defende daquilo que está no processo, daqueles documentos que estão lá esclarecendo do que aquele condutor está sendo acusado. Nesse caso, existe uma divergência. O código 516/91 remete a uma infração que é diferente da infração da lei seca, da infração de dirigir sob influência de substância psicoativa. Então, gera uma dúvida no condutor. Ele está respondendo a multa do código 516/92 ou ele está respondendo a multa que está descrita aqui como dirigir sob a influência de qualquer substância psicoativa? Essa dúvida gera um erro e esse erro é suficiente para que você possa cancelar a sua multa. Eu sei que várias vezes vai parecer muito difícil que você consiga encontrar esse erro, que você consiga fazer toda essa observação e que você consiga fundamentar isso da forma mais concreta e coerente possível para o julgador. E por isso existe a Dr. Multas. A Dr. Multas ela veio para trazer esse assessoramento aos motoristas que buscam garantir e lutar pelos seus direitos. Nesse caso aqui existe um erro no processo. E note, eu sempre digo que é muito importante a gente pensar no devido processo legal também no direito de trânsito. O que é o devido processo legal? É a exigência que está prevista lá na nossa Constituição, mas também em todos os nossos ordenamentos legais, que toda a regra jurídica deve ter um processo para que ela se efetive. No caso, uma penalidade de trânsito tem uma regra para que ela possa ser imposta contra um condutor. E dentro dessas regras está aqui
A infração tem que constar com todos os seus requisitos claros e tem que ficar disposta de forma clara, objetiva e segura para que aquele condutor compreenda todo o cenário que está sendo imposto contra ele. Aqui há uma violação clara do processo legal pela geração de dúvida a esse condutor. E nesse caso, a multa foi cancelada. O condutor não vai precisar nem pagar a multa e também não vai precisar se preocupar com a suspensão da carteira de habilitação. Essa é uma das situações que trouxe um sucesso para um cliente nosso aqui da Dr. Multas. Essa foi uma situação de uma multa da lei seca, mas existem muitas outras que eu quero começar a trazer e explorar aqui para você num formato em que eu possa mostrar não só a notificação de deferimento, mas também a gente possa conversar sobre detalhes específicos do processo desse cliente. Caso você tenha alguma dúvida sobre essa situação, caso você ache que no seu caso existe uma similaridade com isso, você pode nos mandar essa dúvida, você pode questionar, deixar um comentário aqui no espaço específico para isso que a gente tem no YouTube, mas também você pode clicar no link que eu vou deixar nos comentários aqui para que você tenha acesso a uma consulta totalmente gratuita com a minha equipe e eles analisem especificamente o seu caso e eles vão te dizer se existe, como aconteceu no caso do João, uma oportunidade para que você cancele a sua multa e não precise se preocupar nem com o pagamento da multa, nem com a perda do seu direito de dirigir. Muito importante também que caso você tenha alguma sugestão, alguma dúvida e queira que a gente possa trazer isso nos próximos vídeos, não deixe também de colocar a sua sugestão. Nosso objetivo aqui é sempre trazer o maior tipo de informação, maior conteúdo para que você saiba de tudo sobre o direito de trânsito e sobre os seus direitos em si. E para que você fique sempre atualizado sobre tudo o que você pode fazer como motorista, sobre todas as mudanças da lei e sobre tudo aquilo que está acontecendo no direito de trânsito brasileiro, não deixe de se inscrever no canal e mantenha-se sempre informado. Um abraço e até o próximo vídeo.